O Halloween, ou Dia das Bruxas, comemorado anualmente em 31 de outubro, tem raízes em antigas tradições europeias, especialmente celtas, e foi moldado ao longo dos séculos com influências católicas e, mais tarde, estadunidenses. Nesse vídeo você verá a origem do Halloween e como foi o processo até se tornar o que é hoje. O Samhain é um festival gaélico ancestral que é considerado o precursor direto do Halloween moderno, comemorado há mais de 2000 anos. Era um dos 4 principais festivais do calendário celta. A palavra Samhain em irlandês e gaélico escocês significa, literalmente, fim do verão. Marcava o fim da época da colheita e o início do inverno, que era considerado a metade escura do ano. Era o equivalente ao Ano Novo Celta, celebrado na noite de 31 de outubro, com o Ano Novo começando em 1º de novembro, seguindo a crença celta de que a noite precede o dia. O Samhain era um momento de profunda significado espiritual para os celtas, pois acreditava-se que o véu que separava o mundo dos vivos do outro mundo, o reino dos espíritos, deuses e seres sobrenaturais, estava no seu ponto mais fino. Isso permitia que os espíritos dos mortos, especialmente os ancestrais da família, viessem visitar seus antigos lares. Por outro lado, também permitia a passagem de seres malignos ou perigosos. O festival era visto como um tempo que não pertencia nem ao ano velho nem ao novo, um momento de suspensão no tempo com imenso significado profético e mágico. Grandes fogueiras comunais eram acesas, muitas vezes em locais sagrados como Tlasta, na Irlanda. Essas fogueiras serviam para guiar os espíritos dos mortos e purificavam as pessoas e o gado. As fogueiras domésticas eram apagadas e, em seguida, reacendidas a partir da chama sagrada da fogueira comunitária, simbolizando o início do novo ano. Alimentos eram preparados e deixados do lado de fora das casas para apaziguar os espíritos e garantir que a família não sofresse mal. Sendo o início do ano, era também um momento importante para a adivinhação sobre o futuro. Muitas dessas práticas, embora transformadas, podem ser vistas nos costumes modernos do Halloween, como as fantasias, o doce ou travessura e o simbolismo da abóbora como lanterna. A influência cristã foi crucial para a transição do antigo festival pagão celta de Samhain para o que hoje conhecemos como Halloween. Essa influência se manifestou principalmente através da criação de celebrações cristãs em datas próximas, resultando na própria origem do nome da festa. O nome Halloween é a evidência mais clara da influência cristã. Halloween é uma contração da expressão em inglês antigo All Hallows Eve, onde Even significa véspera ou noite. All Hallows Eve significa, portanto, véspera do dia de Todos os Santos. Este dia era uma observância cristã dedicada a honrar todos os santos e mártires da Igreja. A Igreja Católica, no esforço de cristianizar festivais pagãos e consolidar sua fé, estabeleceu as seguintes celebrações na mesma época do Samhain. O Papa Gregório III moveu esta data, originalmente em maio, para 1º de novembro no século VIII, sobrepondo-se intencionalmente ao Samhain. Essa estratégia de estabelecer celebrações cristãs dedicadas aos mortos e santos exatamente na mesma época do Samhain ajudou a assimilar e transformar o festival pagão em uma celebração com conotação cristã. Muitos dos costumes de Samhain acabaram sendo incorporados ou reinterpretados no novo contexto cristão, como as fogueiras eram acesas para afastar maus espíritos e guiar os mortos. No contexto cristão, passaram a ser acesas para guiar as almas ao purgatório ou repelir a bruxaria. Um precursor do doce ou travessura era a prática de mendigos, e mais tarde, crianças irem de porta em troca de orações pelos mortos da casa e recebiam os chamados bolos de alma. A relação entre o Halloween, o Samhain e o Dia de Finados é de continuidade, assimilação e cristianização de um tema central, a lembrança e a conexão com os mortos. As 3 datas formam uma sequência temporal e temática conhecida na tradição cristã como a Estação de Todos os Santos, que dura 3 dias. O Dia de Finados, também chamado de Dia dos Fiéis Defuntos, foi a peça final adicionada pela Igreja para consolidar o período de culto aos mortos. Embora a prática de rezar pelos mortos exista desde os primeiros séculos do cristianismo, a data de 2 de novembro foi formalmente estabelecida para essa comemoração pelo abade beneditino Odilo de Cluny, na França, por volta do ano 998 d.C. O objetivo principal era oferecer orações e sacrifícios pelas almas que estavam no purgatório, ajudando-as a alcançar o paraíso. A escolha do dia 2 de novembro, imediatamente após o Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, não foi aleatória.
1º de novembro honrava aqueles que estavam no paraíso, os santos. 2 de novembro honrava aqueles que estavam a caminho do paraíso, os fiéis defuntos. Ambas as datas serviram para substituir ou assimilar as práticas pagãs do Samhain, que ocorria na mesma virada do ano e também era focado na comunicação e no respeito aos mortos. Sendo assim, temos 3 dias interligados. Em 31 de outubro temos o Halloween, que é véspera do Ano Novo Celta, fronteira tênue entre vivos e mortos. Dia 1º de novembro é o Dia de Todos os Santos, de origem cristã. No dia 2 de novembro temos o Dia de Finados, de origem cristã, com foco na oração e lembrança dos fiéis falecidos. O simbolismo das velas e das flores é um ponto de conexão profundo entre o antigo festival pagão de Samhain, a celebração cristã do Dia de Finados e o moderno Dia das Bruxas, Halloween, refletindo o tema universal da lembrança e da passagem entre os mundos. As velas, em todas essas tradições, representam a luz que vence a escuridão e serve como um farol para as almas. No festival celta, grandes fogueiras eram acesas nas colinas para afastar os espíritos malignos e o frio do inverno. Em menor escala, as velas eram usadas para guiar os espíritos dos ancestrais que se acreditava visitarem suas casas na noite em que o véu entre os mundos era mais tênue. A tradição de esculpir nabos e, posteriormente, abóboras, e colocar uma vela dentro tinha o objetivo de iluminar o caminho, ou mais comumente, de assustar os espíritos malignos ou o errante Jack, conforme o folclore irlandês. No Dia dos Finados, as velas acesas nos túmulos, altares e igrejas simbolizam a fé e a esperança na vida eterna. Elas representam a luz de Cristo e a oração do fiel que se eleva, iluminando o caminho da alma do falecido e intercedendo por ela, especialmente aquelas que se encontram no purgatório, para que cheguem à luz do céu. As flores, em geral, representam a beleza e a fragilidade da vida, sendo um sinal de respeito e uma homenagem à memória do falecido. Colocar flores nos túmulos no Dia de Finados é a forma mais comum de honrar e demonstrar carinho pela memória do ente querido. Elas oferecem cor e perfume, transformando a tristeza do cemitério em um local de homenagem e beleza, lembrando que a vida e o amor florescem mesmo diante da morte. O Dia de los Muertos, mexicano, é uma das celebrações culturais mais ricas e singulares do mundo, tendo sido declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2003. Ao contrário do Dia de Finados no Brasil, que é marcado pela sobriedade e luto, o Dia dos Mortos no México é uma festa alegre, colorida e profundamente familiar, focada na celebração da vida e na recepção carinhosa dos entes queridos que já se foram. A festa é um exemplo de sincretismo cultural, misturando tradições pré-hispânicas com o catolicismo. A origem remonta a civilizações como astecas, maias e toltecas, que honravam os mortos em festivais que duravam semanas e acreditavam no retorno temporário das almas. A morte era vista como parte de um ciclo contínuo, não como um fim absoluto. Com a colonização espanhola, as datas das celebrações foram movidas para coincidir com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. A crença é que, anualmente, as almas dos entes queridos retornam à Terra para visitar suas famílias e desfrutar das oferendas deixadas em sua homenagem. A celebração é um momento de união familiar, alegria e manutenção da memória dos ancestrais. Geralmente montado nos cemitérios, cada nível do altar tem um significado, e eles são cheios de objetos para satisfazer as necessidades das almas em sua jornada de volta, como velas para iluminar o caminho das almas de volta para casa. A flor amarela ou laranja, conhecida como cravo de defunto, é a mais importante. Sua cor vibrante e cheiro forte guiam as almas até as oferendas. Muitas vezes, um caminho de pétalas é traçado do lado de fora da casa até o altar. A água para saciar e sede após a longa jornada, e o sal para a purificação da alma. Inclui os pratos e bebidas favoritos do falecido. O mais famoso é o pão dos mortos, um pão macio e doce, muitas vezes decorado com a forma de ossos. Fotos e objetos pessoais para honrar e lembrar quem foi o falecido. Também comemorado no dia 2 de novembro, tem um histórico semelhante ao Dia de Finados no Brasil, mas com suas próprias características regionais e culturais. O processo de popularização do Halloween nos Estados Unidos foi uma jornada gradual, mas que se acelerou significativamente a partir do século XIX, diretamente ligado aos fluxos de imigração. A tradição do Halloween, derivada do antigo festival celta de Samhain e da celebração cristã ou All Hallows Eve, não era amplamente praticada na América colonial.
O seu ressurgimento e popularização começaram com a chegada de grandes ondas de imigrantes. A Grande Fome da Batata na Irlanda, a partir de 1845, levou a uma imigração em massa para os Estados Unidos. Esses imigrantes trouxeram consigo as suas fortes tradições de Samhain, incluindo rituais, contos e costumes relacionados à véspera do Dia de Todos os Santos. Os irlandeses trouxeram o costume de entalhar vegetais para criar lanternas. Na Irlanda, eles usavam nabos ou batatas. Nos Estados Unidos, rapidamente descobriram que as abóboras eram mais abundantes, maiores e mais fáceis de esculpir, consolidando o símbolo icônico do Halloween americano. No início, o Halloween era uma celebração mais focada em festividades noturnas, e às vezes, até vandalismo e travessuras descontroladas. Por volta do final do século XIX e início do século XX, houve um esforço para transformar a festa em um evento mais social e comunitário, adequado para todas as idades. A ênfase mudou de rituais assustadores para encontros com vizinhos, festas públicas e jogos. A prática de ir de casa em casa para pedir comida ou dinheiro, que tinha raízes nas tradições europeias de pedir bolos de alma, se popularizou na forma de doces ou travessuras entre as décadas de 1920 e 1930. Essa atividade serviu como uma forma de as comunidades controlarem as travessuras dos adolescentes. A oferta de doces visava apaziguar os jovens, trocando o vandalismo por uma atividade lúdica. A partir dos anos 1950, a festa se tornou um tema constante em programas de rádio, televisão e filmes, cimentando o imaginário de fantasias, abóboras e casas mal assombradas. Atualmente, o Halloween é a segunda maior festa comercial dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Natal. A popularização do Halloween no Brasil é um fenômeno relativamente recente e que se intensificou dramaticamente nas últimas 2 décadas, impulsionada principalmente pela globalização e pela cultura de consumo. A festa, que não tem raízes históricas no folclore brasileiro, consolidou-se no calendário festivo do país de forma diferente das tradições europeias e americanas. Filmes, séries de TV, desenhos animados e a música popular dos Estados Unidos trouxeram o imaginário do Halloween para o cotidiano dos brasileiros, transformando a data em sinônimo de fantasia e diversão. Hoje, as fantasias de Halloween no Brasil frequentemente se baseiam em personagens de séries, filmes de terror e super-heróis da cultura pop, mostrando uma adaptação da festa para o consumo de entretenimento global. Plataformas como Instagram e TikTok amplificaram a visibilidade da festa, com celebridades e influenciadores compartilhando maquiagens elaboradas, decorações e festas temáticas, criando uma tendência de consumo e participação. O Halloween se consolidou como uma data de forte apelo comercial no Brasil, com um crescimento notável nas vendas de doces, fantasias e artigos de decoração. O varejo e as indústrias de doces têm investido pesadamente, transformando a data em um evento lucrativo, o que, por sua vez, aumenta sua visibilidade e participação. No Brasil, a celebração é muito mais concentrada em festas à fantasia, em casas noturnas, bares e eventos privados, do que na tradicional peregrinação de porta em porta, que ainda é mais restrita a condomínios e escolas no Brasil. A crescente popularidade do Halloween gerou um debate sobre a valorização das tradições nacionais. Em resposta à forte influência estrangeira, foi instituído, em 2003, o Dia do Saci, Lei nº 2762, também celebrado em 31 de outubro. O Dia do Saci visa resgatar e celebrar as figuras e lendas do folclore brasileiro, atuando como um contraponto cultural à festa americana e incentivando a valorização da identidade nacional.